Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, é o seguinte, esse vídeo aqui não tá saindo para vocês no dia correto, tá? Eu tive um probleminha aqui na parte logística com o meu computador e eu acabei perdendo algumas aulas aí que eu tinha gravado, inclusive essa aula aqui. Então eu tô gravando de novo, tô gravando depois ela, então por isso que ela deu atrasadinha, tá? Não ficou muito longa, mas já pedi desculpas, mas não é algo que a gente não consegue controlar, tá bom? Então é o seguinte, na nossa última aula nós estávamos falando de empuxo quando acabou a aula. E ficaram os exercícios, tá? Na apostila do revisional vocês sabem que não tem muito. Então eu já peguei uns do revisional e já puxei uns da internet pra gente fazer. Tá? Pra demonstrar algumas coisinhas. Tá? Na aula que vem, na nossa próxima aula ao vivo, né? A gente vai começar a apostila 12. Tá? A gente vai deixar o revisional de lado e começar a apostila 12. Então vamos lá. O primeiro exercício que eu peguei é um exercício que não é da apostila revisional, que fala o seguinte: a figura apresenta um cubo homogêneo de lado L flutuando na água em posição vertical, com 1/3 da sua altura submerso. Então, o volume submerso é 1/3 do volume total. Sabendo que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, eu vou transformar aqui, ó, não que eu precise, mas 10⁻³ quilogramas metro cúbico. A densidade do cubo. Então, olha só, como que a gente resolve isso? O cubo está flutuando, né? Então, temos uma força para baixo, que é a força peso, e temos uma força para cima, que é o empuxo, agindo sobre esse cubo. Tá? O cubo está parado, então a força peso é igual ao empuxo. E como que eu calculo o empuxo? O empuxo é o rodo líquido, a massa específica, a densidade, a gravidade e o volume submerso. Tá bom? Por que eu separei esse exercício? Porque olha o resultado no final, como que são as coisas. Peso é igual a empuxo. Peso é igual a empuxo. O peso é o do objeto. Então a massa do objeto vezes a gravidade. O empuxo é o rodo líquido, a gravidade e o volume submerso. Gravidade com gravidade, eu corto. A massa do objeto... ficou cor errada aqui. A massa do objeto é igual à densidade do líquido e o volume submerso. O volume submerso não é 1/3 do volume total, né? Então, professor, como você sabe se 1/3 é só um comprimento ali? Né? Como que você sabe que o volume... Perdão. Que o volume é de 1/3? Ó, é um cubo, né? O volume de um cubo é lado vezes lado vezes lado. Se 1/3 está submerso de profundidade, o volume é 1/3, né? Então, esse volume então aqui submerso é 1/3 do volume total do objeto, não é? Beleza. Então vamos puxar para cá. Massa do objeto, o volume total do objeto eu vou passar para o lado de cá, dividindo. Dividido pelo volume total do objeto é igual o rodo líquido vezes 1/3. Só que o que é massa sobre volume? Densidade. Então a densidade do objeto é igual à densidade do líquido, a massa específica do líquido, vezes 1/3. Ou, se você quiser pensar assim, a densidade do líquido multiplica 3 vezes a densidade do objeto. Então olha só. A densidade do... Vamos pegar essa equação aqui. Essa relação. A densidade do objeto é 1/3 da densidade do líquido. Quanto que está submerso? 1/3 do volume. Então, a relação entre as densidades vai determinar o quanto ele está submerso. Um objeto que tem metade da densidade do líquido vai estar 50% submerso. Um objeto que tenha 80% da densidade do líquido vai estar 80% submerso. Tá? A questão que vocês têm que tomar cuidado é, às vezes o exercício não fala que foi submerso.
Ele fala esse pedaço aqui, ó, que eu vou pintar de azulzinho. Que está fora do líquido. Tá? Mas se não, se ele falar o que for submerso, é direto. Não precisa nem se preocupar. Tá bom? Então, sabendo que a densidade, ele quer saber a densidade do cubo. A densidade do cubo seria essa resposta em vermelho mesmo. É 1/3 da densidade do líquido. Beleza? Vamos para o próximo aqui, para não ficar muito extenso o vídeo. Somatória da Wien. Com relação aos conceitos de hidrostática, assinale o que for correto. A pressão de uma força é inversamente proporcional à área sob qual ela é aplicada. Então vamos lá. Pressão, definiçãozinha, força sobre área. Quanto maior a área, menor a pressão. Então a pressão é inversamente proporcional à área? Sim. A densidade do objeto é dada pela razão da sua massa e do seu volume. Então a densidade é massa sobre volume? Sim. O empuxo que o fluido exerce sobre um corpo nele mergulhado tem a mesma direção e o mesmo sentido da força-peso. A gente falou isso na aula, gente. O empuxo ele é sempre vertical, né? E para cima. O peso pode ser para qualquer lado, mas normalmente ele é para o centro da Terra, né? Para baixo. Ele é sempre para o centro do outro corpo, mas nas situações do nosso cotidiano ele é para baixo. Então não tem a mesma direção. Tem a mesma direção normalmente, mas não tem o mesmo sentido. A palavra, gente, aqui não falou sempre, né? Mas ele quis dizer sempre. Se tiver essa generalização, vocês já sabem que tem algo errado. 8. O módulo do empuxo que o fluido exerce sobre um corpo nele mergulhado é igual ao módulo da força-peso do volume do fluido deslocado. Esse é o princípio de Arquimedes. Lembra da banheira lá? Lembra do frango? Da medida da massa do frango? Que eu falei para vocês, da balança lá que eu medi o frango? Então, a massa o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Sim, essa é verdadeira. Este é o princípio de Arquimedes. Não vou escrever o nome aqui não. 16. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de pressão é Pascal. Pascal ou Newton por metro quadrado. Mas tá certo, Pascal é a unidade de pressão do Sistema Internacional. Não é ATM, não é milímetros de mercúrio. É Pascal ou Newton por metro quadrado. Tá bom? Vamos para o próximo aqui. Questão 3. Duas esferas A e B, maciças e de mesmo volume, são totalmente imersas num líquido e mantidas em repouso pelos fios mostrados na figura. Quando os fios são cortados, a esfera A desce até o fundo do recipiente, a esfera B sobe até a superfície, onde passa a flutuar parcialmente. Sendo PA e PB as forças-peso de PA e PB, e EA e EB os módulos do empuxo que o líquido exerce sobre as esferas, nessa situação que elas estão totalmente imersas, é correto afirmar. Bom, ele nem precisava falar pra gente o que ia acontecer quando os cabos rompessem, né? Rompessem. Porque só pela olhar a situação já dá pra entender o que está acontecendo. Vamos analisar o corpo A. Temos aqui, peraí, cadê? Aqui, pronto. Temos a bolinha A. Ela tem um cabinho segurando, esse aqui é a bolinha A. Um cabinho segurando ela pra cima aqui, certo? Tá puxando aqui a tração. O fio não empurra, né? O fio puxa. Temos a força peso de A. E é o seguinte, tem o empuxo. O empuxo é para onde? Para cima. Empuxo de A. Agora pensem comigo, um objeto imerso num líquido, ele vai ter empuxo. E o peso, né, porque tem a gravidade. Quem que apareceu a mais para equilibrar aí o negócio? Tem uma força a mais do que empuxo e o peso. A tração, que é para onde? Para cima. Então, para conseguir equilibrar o empuxo com o peso, eu precisei de mais uma força para cima. E isto significa que a força para baixo, que é o peso de A, é maior que o empuxo. Espera aí. Oh, meu Deus. Por quê? Porque se eu cortasse essa corda, o que ia acontecer com essa bolinha?
ela ia descer. O empuxo ia estar ganhando da força, o peso, desculpa, ia estar ganhando do empuxo. Tá? Então a cordinha está ali para equilibrar. Já no corpo B, eu tenho a tração para baixo, o empuxo. Opa, qual que eu fiz caca aqui, hein? O empuxo é para cima, vertical é para cima sempre. E o peso é para baixo. Nessa situação, eu tenho empuxo e peso, beleza? Qual que foi a força que apareceu a mais? A tração. Para onde? Para baixo. Então eu precisei de uma força a mais para baixo para equilibrar a força para cima. Então, nesta situação, o empuxo de B é maior que o peso de B. Só de pensar, corta a corda, o que acontece com a bolinha? Ela sobe. A corda está segurando ela, se eu corto ela sobe, o empuxo é maior que o peso. Então o peso de A é maior que o empuxo de A, certo? Isso. Tá? E o peso de B é maior que o empuxo de B. Só que quando você olha as alternativas, está comparando os pesos, não tá? Aí você fala, pô, professor, e aí? E aí que é o seguinte, como que a gente calcula o empuxo? O empuxo é rodo líquido, gravidade e volume submerso, não é? O volume do objeto submerso. Olha o que ele fala no enunciado. As bolinhas têm o mesmo volume. Então, o empuxo de A é igual ao empuxo de B. Porque o líquido é o mesmo. A gravidade é a mesma. O volume submerso é o mesmo. Então, o empuxo é igual. Então, olha só. Eu tenho aqui empuxo de A, que é igual ao empuxo de B. E aí as forças peso, como que vão ficar? O peso de A é maior que o empuxo de A. Então, o peso de A é maior que o empuxo de A. E o peso de B é menor que o empuxo de B. Tá? Então, se você comparar os pesos, você percebe que o peso de A... Deixa eu fazer aqui do lado, tá muito aqui. Que o peso de A é maior que o peso de B, né? Da direita para a esquerda aqui está aumentando. E os empuxos são iguais, porque os volumes são iguais. Então, PA maior que PB e empuxo de A igual a empuxo de B. Alternativa E. Tá bom? O pessoal tinha falado que ia colocar uns do revisional, mas eu não vou pôr não, tá? Tem mais um que eu separei aqui, que esses aqui acho que são mais interessantes para a nossa ideia. Tá. Como vocês podem voltar, vou direto. Que é esse 4 da PUC. A figura representa o submarino em 3 diferentes posições. Aí tem posição lá em cima, né? X que ele está boiando, Y que ele está em equilíbrio dentro do líquido e Z que ele bateu no fundo. Com respeito aos módulos das forças peso e empuxo, considere as afirmações. Aí ele quer saber na posição 1, X é peso igual a empuxo, tá, vamos analisar cada um dos casos. Na posição X, temos o submarino boiando, tá? Temos aqui o empuxo e temos o peso, certo? Tem mais alguma força agindo nele? Não. Então, por mais que ele esteja boiando, o empuxo é igual ao peso. Na situação X, o empuxo é igual ao peso. Então, beleza. Aqui, já corta. Na situação Y, tá? O líquido está aqui e o submarino está dentro do líquido. Temos o peso e temos o empuxo. Ele está em equilíbrio? Está. Então a força para cima é igual a força para baixo. O peso é igual ao empuxo de novo. Professor, mas como que isso pode acontecer? O submarino vai mudando a densidade dele, né? Ele puxa a água do mar ou joga a água para fora para mudar a densidade e conseguir equilibrar. Alterar a densidade dele, ou consequentemente o peso dele, e aí muda o tanto que ele afunda e acaba mudando o empuxo. Tá?
Então, na posição Y, beleza, tá certo. E na posição Z? Na posição Z, a gente tem o marzinho, a gente tem o solo aqui embaixo e temos o submarino aqui em contato. Então, nós temos peso, não sei se cortou, acho que não, empuxo e tem a força normal, que é a força que o chão faz para segurar o submarino, porque está em contato com o chão, tem uma força de contato. Se fosse uma pessoa, isso aqui seria, essa normal seria o peso aparente, tá? Quanto que a pessoa acha? Se você tentasse uma balança dentro da água, essa normal seria o que a balança marcaria, o peso aparente, que você se sente mais leve, não sente? Você dentro da água? Então, é que a normal, ela não é mais igual ao peso, tem uma força a mais ali no sistema. Bom, para que haja o equilíbrio, eu tinha empuxo e peso e precisei de uma força para cima. Então, se eu precisei de uma força para cima para equilibrar empuxo e peso, quer dizer que o peso que estava para baixo é maior que o empuxo que estava para cima. Então, o peso na posição Z é maior que o empuxo. E essas aqui estão erradas, tá? Na original tinha depois para marcar qual era verdadeira e qual era falsa, mas aqui fica muito grande eu tirei. Tá bom? Então a gente deu uma passadinha em geral aqui por situações de empuxo. Eu vou dar um recado aqui, eu vou explicar para vocês isso depois também, mais outras vezes. A partir da outra semana que é postagem, que não é ao vivo, na semana já de dezembro, eu vou postar bloco de aula. Eu vou pegar provavelmente todo o revisional que falta e vou postar ou um bloco, por exemplo, temperatura ou algum assunto, sabe? E vou postar um bloco de aulas. Eu sei que vocês estão sobrecarregados, que está puxado, no final do ano vocês estão cansados, a gente também tá. Só que assim, você não precisa ver agora, você pode ver em outro momento, tá? Como é um revisional, fica lá, você vai ter acesso ao link depois, você salva lá, depois a playlist, tem uma playlist, né, da sala de vocês lá no canal do YouTube. Então, fica para assistir depois, é uma revisão, tá? E aí eu vou postando, talvez eu poste, por exemplo, dependendo do meu ânimo, tudo que falta do revisional, gravado. E aí eu não tenho mais postagem na quinta-feira minha, tá? As postagens minhas somem. Vocês ficam livres das minhas postagens, quem quiser assistir no que eu postei, quem quiser deixar para assistir depois, fique à vontade, tá? E aí a gente fica só com as quintas-feiras com aula ao vivo, na apostila nova. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, desculpa pelo atraso, mas né, eu tive que trabalhar 2 vezes. Tive que gravar 2 vezes, pensem nisso. Tá? Então, pessoal, até mais. Vocês sabem como me encontrar por aí, acho eu. E nos vemos na quinta-feira, nossas aulinhas ao vivo. Tá bom? Então, até mais, galera.